No último dia 19 de dezembro, decisão recente, o Supremo Tribunal Federal estendeu para servidores de municípios e estados o direito da redução da sua jornada de trabalho em até 50% da jornada, quando esse servidor tem lá um dependente que tenha necessidades especiais, que dependa do acompanhamento maior desse servidor. Qual é a importância e como que a gente pode entender bem essa decisão? Vamos lá, como é que nós vamos entender isso aí? Primeiramente, quando nós entendemos isso, nós temos que falar um pouco sobre a nossa estrutura administrativa. Essa palavra aí um pouco enrolada, né, quer dizer o seguinte: a nossa estrutura administrativa no Brasil, ela tem uma certa complexidade. Por quê? Porque nós temos três estruturas, três níveis ou três entes. Você tem estrutura federal, você tem estrutura dos estados e você tem estrutura dos municípios. Cada uma dessas estruturas tem lá os seus servidores. E muitas vezes você vai ter servidores que são essencialmente iguais, ou seja, vamos pegar a minha profissão, o cara é advogado. Você pode ter um advogado, um procurador, que ele chama procurador, né? Você tem um procurador lá no município, você tem o mesmo procurador no estado. E você tem os procuradores federais, por exemplo, os advogados que defendem o INSS, ok? Então, beleza. Então, a gente começa a entender isso aí, a nossa estrutura administrativa. O que que acontece? Em se tratando da nossa estrutura administrativa federal, nós temos a Lei 81/12 de 90. Lá no artigo 98, parágrafo 2º e 3º, esta lei federal vai prever para todos os servidores federais o direito da redução da jornada de trabalho, quando esse servidor federal, ele tem lá um dependente que precisa de cuidados especiais, precisa de um acompanhamento, precisa que o pai esteja mais tempo com ele, o menino tem lá um grau de autismo, enfim, não, o problema não interessa. Interessa que a lei garante para esse pai, para essa mãe, para essa pessoa, o direito de reduzir a sua jornada em até 50% para poder dar atenção a essa pessoa que tem essa dificuldade, essa pessoa com deficiência. Nada, é perfeita a lei, muito bem, perfeito. Ocorre que estados e municípios não têm muitas vezes essa previsão. E aí, voltando no início da nossa conversa, você pode ter, vamos lá, você pensa comigo o seguinte exemplo: você tem lá um advogado, um procurador, o cara é procurador lá do INSS, e o cara tem um filho autista, e você tem um outro procurador do município qualquer aí do Brasil, aí, do seu município, o cara é procurador, o cara é advogado igual o outro, né? Só que um é advogado federal, nível federal, e o outro é advogado na estrutura do município. Todos dois têm lá um filho autista, com o mesmo grau de autismo, idêntico. O menino tem as mesmas demandas, as mesmas necessidades. Um advogado vai poder reduzir a sua jornada de trabalho sem reduzir os seus vencimentos para dar atenção para o seu filho, e o outro advogado do município não vai poder fazer isso. Por quê? Porque a lei do município não prevê isso aí, a lei federal prevê. Essa era a situação que acontecia. Ou seja, algo que é nitidamente injusta essa situação, ok? E aí o que acontece? Em 2018, uma servidora lá do estado de São Paulo ingressou na justiça contra isso. Falou: não, peraí, isso está errado, não pode ser assim. Por que eu sou servidora do estado de São Paulo, o meu filho tem um grau de autismo, ela demonstrou lá as necessidades do menino, e aí se eu fosse uma servidora, mesmo cargo federal, eu teria, como eu sou do estado, eu não tenho? Qual a diferença do meu filho para o filho da outra lá ou do outro lá? Ou qual a minha diferença como servidor de um para o outro? Não existe. Então, ela ingressou em juízo contra essa situação. Em primeira instância, esse pedido foi negado e o Tribunal de Justiça de São Paulo também negou o pedido. É equivocado, pois substancialmente ou na essência, a situação é a mesma. Esse era o dilema. Né? E aí essa discussão foi até que alcançou o Supremo Tribunal Federal, e é o tal do tema 1097. Por que é o tema 1097? Porque quando esse processo chega no Supremo, o Supremo diz assim: olha, esse caso aqui, ele é um caso que ele vai além do interesse dessa senhora aí. Nós temos aí uma gama, muitos outros servidores municipais e estaduais que podem estar na mesma situação. Esse julgamento aqui vai valer para todo o Brasil. É o chamado rito
dos recursos repetitivos, ou é um rito pelo qual o Supremo decide uma causa e aí ele determina que isso vai valer para todas as outras decisões que envolvam essa mesma discussão. E assim foi feito e, obviamente, o Supremo Tribunal entendeu que sim, mesmo você que é servidor aí no seu município, você não existe a legislação prevendo o que a Lei Federal 81.1290 prevê para o servidor federal, mas essencialmente, substancialmente, foi o que disse o voto do ministro Ricardo Lewandowski, né, o voto condutor, que ele foi o relator do recurso. Ele disse, olha, diz assim, substancialmente, na essência, né, a questão é a mesma. Substancialmente você tem aí o dever que o Estado tem de ajudar na adaptação, no progresso da vida das pessoas que têm dificuldades, pessoas com deficiência, e você tem aí o servidor público, ele não é federal, mas ele é servidor público. Com base nisso aí, o Supremo Tribunal Federal, na linha do voto condutor, né, a gente chama do voto guia, que foi o voto do relator, ele decidiu dessa forma e, à unanimidade, o tribunal também assim entendeu, estendendo então o direito, preste atenção, de você que é servidor público do Estado e do município ter a redução de até 50% da sua jornada de trabalho para que você possa dar atenção para o seu dependente que demande cuidados especiais. Com isso a gente consegue entender aí, deixar esse assunto bem arredondado, dizendo que o benefício do artigo 98, parágrafo 2º e 3º da Lei 81.12 de 90, que é uma lei federal feita para o servidor público federal, agora vale também para você, servidor público do Estado e do município, mesmo que aí no seu Estado, no seu município, não exista ainda essa legislação. Veja só que fato importante. E veja a origem desse fato, né? Alguém lá atrás, que foi essa servidora, ela reconheceu que todo direito, ele não é gerado no que está escrito na lei, ele é gerado quando você pode lutar. Se você pode lutar, você pode fazer o direito. Espero que esse vídeo te ajude. Continue aqui comigo no meu canal, me acompanhe nas minhas redes sociais. Você sempre vai ter informação previdenciária de qualidade. Tchau!